Bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos falar de um tema que eu acho que já deve ter passado pela cabeça de muita gente. É um tema que também passa pela minha cabeça, como é óbvio, que vamos falar da comparação do que é que será investir em Bitcoin e o que é que será investir em, por exemplo, arrendamento, imóveis para alugar. São dois tipos de rendimento, acho eu, muito desejáveis pelas novas gerações, porque fala-se muito do arrendamento como fonte de rendimento, mas fala-se também muito de Bitcoin como uma alternativa de reserva de valor e etc. E hoje em dia, se pensarmos na grande dificuldade que temos, que é preservar o valor do nosso trabalho ao longo do tempo, há poucos veículos que conseguem preservar no tempo o nosso dinheiro. E os únicos que o conseguem fazer são veículos que consigam, em primeiro lugar, bater a inflação, mas em segundo lugar, bater também um rendimento expectável que ultrapasse a inflação e que nos faça sentir que temos rendimento. Isto porquê? Porque hoje em dia, com uma inflação camuflada elevada que temos tido nos últimos anos, o que acontece é que qualquer rendimento que seja abaixo de 7%, 8% ao ano, é um rendimento que na verdade não nos está a acrescentar riqueza, não nos está a proporcionar nenhuma reforma, não nos está a proporcionar nenhum rendimento passivo no futuro. E nós vemos muito pela internet fora, tanto em Instagram como YouTube, muita gente a falar de basta teres um rendimento de 10% ao ano e estás a garantir a tua reforma daqui a 20 anos ou 30 anos. Eu lamento trazer a informação de que isso não é verdade. Isso é uma completa falsificação dos dados reais, é uma não compreensão dos dados reais de que nós perdemos poupança todos os anos através da desvalorização do dinheiro. E a desvalorização do dinheiro acontece pelas ferramentas governamentais, que são assim criadas para estimular o consumo. Não vamos falar hoje sobre os porquês dos governos fazerem isto, mas também já o falámos noutros episódios. Se vocês me acompanham há mais tempo, já têm esta mentalidade mais incutida no vosso pensamento. Mas a verdade é que qualquer investimento que não vos dê acima de 7 ou 8% não vos está a dar rendimento passivo, não vos vai dar reforma nenhuma, não vos vai dar nada no futuro, vai simplesmente garantir, e já não é mau, vai simplesmente garantir que não perdemos dinheiro ao longo dos anos. E, portanto, a nossa ambição, se queremos pensar em rendimento passivo ou se queremos pensar em ter uma reforma mais cedo, vai ter que passar sempre por rendimentos que ultrapassem em muito os 7 ou 8% ao ano ou até os 10% ao ano, porque 10% ao ano também não permite ninguém reformar-se. É uma completa jogada de psicologia para nos fazer sentir confortáveis com uma coisa que não nos devemos sentir confortáveis. 10% ao ano não vai dar lamento para essa reforma antecipada. Esqueçam essa ideia. Portanto, o que é que sobra aqui em termos de veículos que ao longo dos anos têm provado que são interessantes e que perduram bem no tempo e que nos podem trazer rendimentos acima disso? Um ativo de que eu gosto muito, que é o imobiliário, e outro ativo de que eu gosto muito, que é a Bitcoin, ou algumas outras criptomoedas. Mas vamos nos focar em Bitcoin e vamos ter uma conversa à volta de Bitcoin para não complicar, porque depois, se começarmos a falar de criptomoedas diferentes, começamos a falar de cenários muito diferentes, porque cada uma é muito diferente. Aquela que eu também acho que ao longo de longo prazo nos dá realmente garantias é a Bitcoin. E, portanto, também prefiro não falar de outras criptomoedas quando falo em longo prazo. Agora, o que é que nos permite e qual é aqui o truque do imobiliário? O imobiliário tem um truque engraçado que as pessoas não verbalizam às vezes suficientes, mas se nós pensarmos em arrendamento, existem aqui duas fontes de rendimento, não é só uma. Nós temos, por um lado, a rentabilidade do arrendamento, portanto a renda que recebemos mensalmente desse aluguer, mas temos outro rendimento, que é a valorização do imóvel no tempo. Porque a valorização do imóvel é provavelmente até, e eu vou-vos mostrar neste podcast porquê, muito mais interessante do que o arrendamento em si. Este é um peso que eu acho que é importante irem equacionando, porque no fundo são dois ativos muito diferentes e com capacidades de rendimento muito diferentes, quando falamos de imóveis e Bitcoin. Algumas pessoas pensam,
e eu já tive algumas conversas sobre este tema, eu vou investir em Bitcoin e depois, quando ela estiver alta, vou vender e vou comprar um imóvel e depois tenho uma renda e o meu objetivo é trocar Bitcoin por um imóvel que eu possa arrendar. Um imóvel ou vários imóveis que eu possa arrendar. E se calhar o exercício que eu faço aqui é um grande porquê. Eu sei que nós podemos tender todos a estar mais confortáveis por ter um bem físico, mas ele é puro conforto ilusório. E porquê? Vamos lá fazer aqui uma comparação. O que é Bitcoin, não é? Porquê é que nós compramos Bitcoin e porquê é que nós acreditamos que Bitcoin é um ativo interessante como investimento? Em primeiro lugar, porque é um bem indestrutível. Okay? É um bem imaterial, é um bem digital e, portanto, é indestrutível. É também inconfiscável, que é um interesse muito grande nos dias que correm. Não pode ser confiscado, não nos pode ser retirado, mesmo que os governos ou as leis ou as maluqueiras que alguém queira criar numa certa geografia, de repente possam querer castrar, tributar, retirar, desapropriar um ativo que é nosso. Portanto, Bitcoin é quem mais defende o direito de propriedade. E isto é um direito cada vez mais relevante. À partida que nós podemos perder, eu diria que à partida que nós compreendemos melhor como é que funcionam os Estados e o poder, percebemos melhor a fragilidade que nós temos como utilizadores desses países e desses Estados. E eu sou muito defensor da soberania individual. Eu sou muito a favor de que nós possamos ser proprietários de alguma coisa ao longo da vida. O que é que acontece? A Bitcoin defende esse direito mais do que qualquer outro ativo, porque não é confiscável, não tem geografia, e Bitcoin é nossa aqui, é nossa quando formos para a China, é nossa quando formos para os Estados Unidos, é nossa quando formos para a África, é nossa sempre, porque somos os únicos que temos as chaves privadas de um ativo que é nosso. E este é o tipo de propriedade que no passado histórico da humanidade, nas civilizações antigas, era algo muito preservado e muito cultivado, e que nos últimos tempos, por falta de oportunidade, temos vindo a perder a noção da importância da propriedade como um ativo irrevocável, porque é a única coisa que nos pode dar liberdade é sermos proprietários de algo. Então, ao defender a liberdade, ao defender esta propriedade que não nos pode ser retirada, a Bitcoin acaba por ser incomparável com qualquer outro ativo, só por causa disto. Agora, não é a única vantagem, e se nós podemos até não ter uma noção de que isto é valioso até ao dia em que seja preciso, porque este é o tipo de coisas que nós só precisamos quando são precisas, e só aí é que nos apercebemos da importância. Mesmo que isso não seja assim tão importante para nós, existe o interesse de que não é dado a crises. Bitcoin tem os seus próprios ciclos, mas não é muito dado a eventos naturais. Vamos imaginar que, vamos lá ver, ter um bem físico numa certa geografia está anexo ao sucesso dessa geografia. Se de repente tivermos uma crise na Europa, o imobiliário na Europa vai ter quedas brutais como teve nos anos 2014, nos anos 2008 e em todos os anos onde houve crises financeiras. Portanto, isto também não é interessante para quem detém um ativo numa geografia que pode estar a desvalorizar por causa de coisas que não têm nada a ver com o nosso ritmo, com o nosso investimento e com a nossa vida, não é? E de repente podemos nos ver durante um período de tempo empobrecidos no nosso ativo por causas que não têm nada a ver connosco, nem com o nosso talento como investidores. Tem a ver com uma conjetura económica que não depende de nós, que depende da geografia e depende das decisões políticas que essa geografia fizer. E, portanto, isso é pouco interessante para alguém que queira poupar ao longo da vida e que queira ter uma velhice confortável. Portanto, também nisto, a Bitcoin não se comove com governos, com partidos, com opções políticas e muito menos com legislação relativa aos imobiliários. E já lá vamos, porque este tema vai ser também fundamental neste episódio. O que é que acontece? É uma riqueza mundial, é uma riqueza sem fronteiras e tem outra coisa muito engraçada, Bitcoin também, que é não ter custos de manutenção. Qualquer ativo, praticamente todos os ativos, e incrivelmente até as contas bancárias têm custos de manutenção. Depois poderão perguntar aos vossos bancos porquê e pedir justificações do que cobram mensalmente para manter um número numa conta bancária. Mas Bitcoin consegue ter segurança, e os bancos vão-vos dizer que vos cobram para ter segurança. A Bitcoin consegue ter segurança sem vos cobrar nada para manter a Bitcoin numa carteira.
E isto, mais uma vez, é um bem incomparável com qualquer outro. Porque se vocês deixarem uma conta bancária que seja ali 20, 30 anos, quando derem conta e somarem as comissões mensais que vocês têm que pagar para ter essa conta, mais um conjunto de outras burocracias que nunca vos vão permitir sequer ter uma conta parada sem vocês interagirem. Mas se tiverem esse cenário, vão perceber que o custo de ter uma conta bancária parada é elevadíssimo. Já para não falar da desvalorização que os euros têm quando estão parados numa conta bancária. Não é? Já para não falar que eventualmente se houver uma crise vocês podem levar um haircut, que já foi feito no tempo da crise de 2008, e portanto podem perder uma parte do vosso depósito sem terem nada a ver com o assunto. Já para não falar que podem ser confiscados se alguém desconfiar que vocês possam estar a fazer alguma coisa menos interessante para eles. Enfim, já para não falar, isto é cumulativo até ao infinito. Porquê? Porque estão a delegar o vosso dinheiro numa outra empresa. Um banco é uma empresa em quem vocês contrataram para fazer um serviço e têm que pagar. Tem que pagar para cartões bancários, tem que pagar para o que quer que seja. Portanto, é um jogo de perder. Bitcoin não é um jogo de perder. Porquê? Não é porque eu sou fã, não é porque eu gosto, não é porque estamos no Bitcoin Talks, é só porque Bitcoin pode estar parada e não paga nada para existir. Está parada. E se está parada, não paga. É simples. Também nisto é o bem. É provavelmente o único bem que vocês conseguem ter que não paga para existir. Porque se pensarem que são proprietários de um terreno ou de uma casa ou de qualquer outra coisa, essas coisas pagam impostos para existir. Ok? Se vocês para serem proprietários de um terreno pagam IMI, pagam vários impostos, têm custos de manutenção. Numa casa então nem se fala, nós já vamos fazer aqui um rundown de um conjunto de coisas que se vai pagar para ter uma casa, um imóvel, e ter um imóvel alugado ainda tem custos superiores a isso, já vamos falar disso, mas garantidamente uma coisa quando comparada com a outra tem aqui logo uma desvantagem à partida que se chama custos de manutenção. Outra coisa interessante é que também ter uma casa, alugar uma casa tem custos e tem custos intermediários. Não só para a aquisição, tem custos também para a venda, se depois praticarem uma venda, mas tem custos também de utilização e custos também de arrendamento. Não estou ainda a falar de impostos, estou a falar de custos de intermediários. Por exemplo, se arranjarem uma empresa para vos alugar a casa, ou se arranjarem uma pessoa que ganha uma comissão para vos alugar a casa. Todas estas coisas, vezes o número de inquilinos que vocês tenham ao longo dos anos, provavelmente em 10 anos, se calhar, é bastante provável que tenham 4 ou 5 rendas que são rendas entregues a quem vos faz o serviço de conseguir encontrar o cliente para a casa. Se não o fizerem assim, também vão ter que pagar custos dos anúncios na internet para alugarem a vossa casa. Portanto, há sempre custos para conseguirem levar este negócio para a frente. Não é um negócio líquido, ele não é um ativo passivo. Okay? O arrendamento não é um negócio passivo. Parece que é, mas não é. E é-vos vendido como isso, mas não é. Não é porquê? Porque tem um conjunto de coisas que têm que fazer e tem um conjunto de custos para acontecer. Portanto, é um tipo de atividade empresarial. Ok? E é uma atividade porquê? Custos. Vamos lá fazer aqui uma pequena lista. Não vão estar aqui os custos todos, mas são aqueles que à partida nos lembramos todos quando falamos de aluguer, e quem anda nisto há muitos anos também sabe que custos é que tem. Em primeiro lugar, vão pagar IMI para ter uma propriedade. E o IMI é um imposto anual que pode ser pago em várias tranches, mas é um valor anual que é consoante o valor patrimonial desse ativo. Portanto, todos os anos vão pagar IMI. Todos os anos vão pagar seguros. Se não tiverem seguros, podem pagar a consequência do seguro e de não o ter, o que também não é muito aconselhável. Portanto, às vezes o seguro acaba por ser uma despesa barata para a consequência que podem ter e, portanto, um seguro, eu diria, na minha opinião, é aconselhável, mas é um custo. É um custo de manutenção e é um custo que todos os anos vão ter que ter. Portanto, IMI, seguros. Outro custo interessante que eu vou refletir aqui, eu depois já justifico porquê, mas na maioria dos casos em que vocês queiram fazer arrendamento, este custo vai lá estar. E vai lá estar por uma questão de alavancagem, que é a única vantagem que os imóveis têm, é que permitem alavancar. Porquê? Por causa dos empréstimos. E, portanto, vão ter um custo que é os juros. Okay? Já vamos falar sobre alugar com ou sem empréstimo, mas os juros são provavelmente uma despesa inerente a isto. E quando se fala de juros, fala-se de outras coisas, como imposto de selo e por aí fora. Vamos falar também de outro custo que é a manutenção do imóvel. Se vocês tiverem um terreno, até um terreno tem manutenção hoje em dia, tem a limpeza do terreno que é obrigatória. E podem ser multados se não o fizerem. Portanto, todos os imóveis físicos têm uma manutenção. No caso de um imóvel, a maioria das pessoas subestima e acha que ter um imóvel é alugar e depois estão ali 20 anos ou 30 anos a ganhar aquela renda. Não é verdade.
tem vários custos de manutenção, não só os custos de substituição, arranjos, pequenas coisas que se vão estragando, mas também os custos de renovação e atualização do imóvel, porque vocês também não vão ter o mesmo inquilino 20 anos, ok? Tirem essa ideia da cabeça, a menos que aluguem aquilo muito barato e tenham muita sorte. O mais provável é que a cada 3, 4, 5 anos tenham substituição de inquilinos. Isto vai levar a várias coisas, desgaste do imóvel, vai levar a necessidade de renovar para ser apetecível no mercado, porque vai estar a concorrer com coisas acabadinhas de remodelar e vocês têm um imóvel que se calhar tem 5 ou 10 anos e se calhar as casas de banho e as cozinhas já não são tão engraçadas, portanto vão ter que renovar o imóvel. Renovar o imóvel tem um custo elevado, renovar uma casa de banho, mesmo que ela seja pequena, vai-vos custar 4, 5 mil euros se for bem jogado e tiverem arte para a coisa. Provavelmente pode custar mais do que isso. Cozinhas então, mais do que isso, como devem imaginar, portanto preparem-se para, na minha ótica, de no mínimo 10 em 10 anos renovarem estas áreas da casa. Cozinhas e casas de banho são áreas de maior desgaste, provavelmente vão ter esta despesa em prazos a cada 10 anos ou antes disso, dependendo dos vossos inquilinos. Portanto, esta despesa deve ser pensada e deve ser integrada no imóvel. Outra despesa que as pessoas também não pensam quando pensam na renda que vão cobrar é o condomínio. A maioria dos imóveis que vocês podem comprar pertencem a condomínios, estão integrados num prédio normal que seja. Mesmo que não seja um condomínio privado de luxo, vai ser um condomínio qualquer que precisa de limpeza, de elevadores, de manutenção, de um conjunto de coisas, trocar lâmpadas, o que for. Para não falar de obras de pintura e etc. que os vossos apartamentos também vão ter e são todos a dividir por todos. Portanto, aqui também vão ter um custo que não é assim tão baixo e quando pensarem na vossa renda devem pensar que aquele dinheiro do condomínio é direitinho para o condomínio, não é vosso. Portanto, devem considerar isto também no arrendamento, não como renda, mas sim como custo. Depois tem outras coisas que são um bocadinho mais subjetivas, mas que na verdade são o maior problema. Em primeiro lugar, se estão num prédio, não é? Se estão num prédio, têm vizinhos. Se têm vizinhos, têm um custo altíssimo de ter vizinhos. Qual é que é o custo disto? Quando as pessoas compram um imóvel integrado numa coisa maior, seja um condomínio privado ou seja um condomínio normal, as pessoas não escolhem os seus vizinhos, não escolhem e nem sequer compraram aquilo em conjunto e nem estabeleceram um conjunto de princípios sobre os quais se vão reger ao longo do tempo. É tudo um bocadinho à zona e é tudo um bocadinho pelo que é razoável. E a razoabilidade é daquelas coisas que a gente não consegue garantir nas outras pessoas que não conhecemos. E, portanto, se não concordamos à partida num conjunto de princípios para cuidar de um imóvel em conjunto, vai ser difícil qualquer coisa que aconteça quando chega ao dia de ter despesas com aquele bem que é comum. Vocês vão poder manter a vossa casa bonita, vão poder manter as coisas em ordem, vocês dificilmente conseguem pintar o prédio quando ele precisa de ser pintado, arranjar as fissuras quando precisam ser arranjadas, rever o contrato do elevador quando precisa ser revisto. Ok, vão arranjar uma empresa de condomínios, novidade. Ela não vos vai resolver os problemas. Ela vai tentar trazer ali alguma água para a fervura, mas não vai fazer com que as pessoas que estão lá sejam outras. O que vai fazer é tentar garantir que as pessoas são o mais razoáveis possível. Mas isto não é uma grande garantia e muitas vezes pode levar a que o nosso imóvel desvalorize por causa de termos pessoas no nosso conjunto que não têm a mesma vontade, nem sequer têm a mesma capacidade financeira para investir e garantir a preservação do imóvel ao longo do tempo. Isto vai fazer com que muita gente possa ter peso no valor verdadeiro do vosso imóvel, porque às tantas a porta do prédio tem um problema, o intercomunicador tem um problema, os elevadores um está desligado porque não há dinheiro, a limpeza não é bem feita, quer dizer, quem vos vai alugar a casa não vai dar o valor que vocês estão à espera, por muito bonita que ela esteja, se o prédio não estiver em condições. Okay? Portanto, existem aqui variáveis que não se controlam e que podem desvalorizar o vosso ativo. Tudo isto são custos. Há outros custos ainda mais subjetivos, que têm a ver com o tipo de vizinhança, com ser ou não bom viver naquele condomínio, tem ou não um bom ambiente, mas depois uma outra coisa que é muito mais pessoal para vocês, que é os inquilinos que arranjamos ao longo do tempo. Também não é garantido que vamos ter sempre sucesso, e nós vamos aprendendo ao longo dos tempos, conforme vamos tendo experiência no aluguer, vamos aprendendo quem é que são os inquilinos ideais para o nosso imóvel, mas enquanto não ganhamos essa experiência temos um custo de aprendizagem, esse vai existir. E também vai haver desgaste e coisas que se vão estragar no imóvel que, mesmo que vocês obviamente façam ter uma renda cativa para custos no final, não é? Que é muito normal, ter a renda de uma caução, que é uma renda,
essa caução pode pagar os estragos e pode pagar as coisas que precisam de arranjar. Mas há uma coisa que não vai pagar, que é o vosso tempo. O tempo que vocês vão dedicar é encontrar uma pessoa para ir arranjar aquele problema, garantir que o arranja bem, o tempo que aquilo demora a arranjar, o tempo que não vão poder ter outro inquilino lá enquanto estão a arranjar aquele problema, e a renda da caução não vai pagar nada disso. E não vai pagar a vossa paciência nem o vosso tempo. Portanto, considerem também isto um custo, e uma parte deste custo vai ser garantidamente uma chatice, e o valor de uma chatice depois vai de cada um, não é? E do tipo de paciência que cada um tem e também da disponibilidade que cada um tem para os seus imóveis, mas garantidamente que vale dinheiro, e na minha perspectiva é provavelmente o dinheiro mais mal gasto, é o tempo que nós podemos precisar para resolver este tipo de coisas que não era suposto acontecer e que não estavam contabilizadas no negócio inicial. Portanto, qual é que é a solução? É considerar isto para o negócio quando o fazemos. Isto na verdade, está-se aqui a tornar quase uma masterclass sobre arrendamento, mas é apenas a ideia de percebermos o que é que está em causa quando comparamos dois ativos, antes de os comparar puramente por uma percentagem. Claro que o imóvel depois está sujeito a um conjunto de outras coisas, inundações, incêndios, roubos, vandalismo, o que for, e fica sempre para os mesmos, que são os proprietários. Ok? Depois tem um custo que eu acho que é muito elevado e que normalmente é um custo escondido, que são os atos governamentais. Rapidamente pode aparecer uma outra pandemia e de repente a vossa expectativa de aumentar a renda de uma casa ou de cobrar aquela renda já não vai ser assim. Rapidamente sai uma lei, ou uma lei provisória que seja, que vos pode perfeitamente castrar os aumentos que vocês possam fazer nos imóveis e, portanto, pode mudar completamente o vosso plano, no mínimo, no médio prazo e talvez no longo prazo. Portanto, também isto é algo que vos pode afetar. E depois há a questão do dano moral que isto pode ter, que é trazer-se moralidade para o arrendamento, que é uma coisa que acontece bastante, porque na verdade o Estado, em Portugal e creio que também noutros países, mas no nosso caso o Estado faz-se ajudar muito dos arrendatários, porque acaba por delegar caridade nas pessoas que alugam casas em vez de praticar ele próprio essa caridade, e quando está a castrar os aumentos das rendas, na verdade está a fazer-se substituir pelos arrendatários, porque eles compraram um imóvel com uma certa expectativa de rendimento, mas depois o Estado, para criar aqui um nível social mais simpático, em vez de ser ele a ajudar as pessoas, o que põe é os arrendatários a ajudarem as pessoas, porque não os deixa aumentar as rendas, em vez de ser o Estado próprio a ajudar as pessoas. E portanto aqui cria-se uma disponibilidade para um negócio ser pior do que podia parecer à partida. E, portanto, tudo isto tem vindo a desencorajar algumas pessoas a alugar casas, e é por isso que existe também uma dificuldade e uma escassez de casas para alugar e uma escassez de construção, porque este negócio é menos interessante sempre que tenha regras que sejam castradoras do rendimento que os investidores podem ir buscar a outros lados, não é? Ou seja, construir casas já não é tão interessante como era antigamente, alugar casas já não é tão interessante como era antigamente, porque as leis, as burocracias e a castração ao próprio processo é tão difícil e tão demorado que são menos as pessoas que se aventuram a enverdar por este ramo. E portanto eu acho que este sonho de comprar casas para alugar é muito mais um sonho de quem não costuma fazê-lo do que propriamente um sonho de quem está habituado a estar neste mercado, porque ele não é assim tão interessante como isso. E já vamos falar de rentabilidades, para também isto não ser só um exercício de awareness, não é? De tomada de consciência. Portanto, o que é que eu gostava aqui de fazer neste momento? Uma reflexão depois de ouvir tudo isto, provavelmente já não é tão interessante como poderia parecer o negócio de comprar casas para alugar, ou dos imóveis serem uma boa substituição ou uma boa alternativa a Bitcoin. Mas vamos então falar agora um bocadinho sobre outras formas de comparar estes dois ativos, ou estas duas formas de investir, que sejam um bocadinho mais quantificadas e tenham mais a ver com a rentabilidade esperada ao longo do tempo. E já agora até aqui um bocadinho também sobre uma outra oportunidade
nos imóveis, que foi muito interessante aqui em Portugal há uns anos atrás, aliás, pelo mundo fora, e que tem sido bastante polémico. Eu já agora aproveitava também para falar sobre a questão do alojamento local, porque o alojamento local acabou por ser aqui uma oportunidade para muita gente que estava ali numa situação de vida em que já teria disponibilidade para investir, e se calhar a oportunidade de alguém se tornar investidor barra senhorio barra empresário, com um pequeno negócio simples, que foi a possibilidade de se poder ter imóveis em alojamento, portanto para o turismo, alojamento local. E esta também foi uma grande machadada no negócio dos imóveis. Porquê? Porque os imóveis valorizaram, em termos de valor de custo e de compra, para um mercado que permitia alojamento local com bastante liberdade, mas a dada altura, quando algumas cidades, nomeadamente a nossa capital e outras, se aperceberam de que o turismo e o alojamento local estava a tornar-se uma coisa mais comum e mais generalizada, e o turismo começou a trazer alguma pressão em termos de quantidade de pessoas a circular e etc., o que aconteceu foi começar a sair regulamentação no sentido de limitar, castrar e reduzir até o número de licenças emitidas para o alojamento local. Isto veio criar alguma surpresa nos investidores a nível imobiliário, porque se calhar estavam a considerar crescer e criar negócios nessa área e de repente viram-se castrados. O que acaba por ser aqui isto foi vendido muito em termos de comunicação como um abuso, que se estava a abusar do alojamento local e agora todas as casas eram alojamento local e etc. E eu acredito que isso possa até descaracterizar as cidades e etc. Mas há aqui uma coisa muito importante que raramente também se fala, que é, assim que começou a aparecer alguma pressão em termos do turismo, aquilo que se castrou foi o pequeno mexilhão. Foi o pequeno cidadão que tem a sua casinha e que ganha uns trocos ao alugar a casa a estrangeiros, e foi esse que se foi castrar. Mas se forem ver as licenças de hotéis emitidas nas grandes cidades, elas continuam a aumentar. E, portanto, ao mesmo tempo que se está com uma conversa moralizadora de que a pressão urbanística do turismo, que a cidade não aguenta o turismo que tem, etc., é engraçado ver que tudo muito bonito, mas continuam a emitir licenças para hotéis que têm centenas e centenas e milhares de quartos. Portanto, eu não sei como é que se emitem milhares de quartos e depois limita-se o coitadinho que tem uma casinha para alugar, para se safar, porque os salários em Portugal são baixos. Portanto, era interessante também perceber aqui qual é a justiça social que se pode esperar nos imóveis e quando já percebemos em que conjetura e em que geografia é que estamos, é importante trazer isto para a equação. Se funcionamos assim, no futuro vamos funcionar com coisas parecidas. E, portanto, ter um imóvel que está sujeito a uma utilização que pode trazer este tipo de cassetes por trás, não é? Obviamente que vai empobrecer as pessoas que têm esse imóvel, e as pessoas que têm o imóvel ficam presas com ele ao colo, não é? Como devem calcular, as casas de alojamento local, ou que estavam para alojamento local, ou as casas suscetíveis de serem alugadas para alojamento local, perderam valor com isto, não é? Como é óbvio. Se já não podem fazer alojamento local, de repente já não podem trazer a mesma rentabilidade para o proprietário. E se não podem, não só a casa perde valor, como a renda perde valor. Portanto, deixa de ser tão interessante. E obviamente que aqui ser proprietário também se torna uma coisa menos interessante. Então, vamos aqui tentar fazer alguma comparação mais numérica. Este pensamento das casas normalmente é um pensamento muito, muito ligado ao pensamento fiat, não é? Ao pensamento da moeda estatal. E porquê? Porque normalmente numa casa arrendada, qualquer rendimento acima de 5% é normalmente um rendimento interessante. Obviamente nós podemos conseguir rendimentos melhores se fizermos bons investimentos, mas a taxa de esforço é muito elevada. Aliás, se eu vos partilhar aqui alguns números que eu reuni do meu lado, nos últimos anos, especialmente até nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Aveiro e etc., os arrendamentos estão neste momento a trazer valores de cerca de 3,2%, 4%, 4,5% sobre o valor do imóvel. O que, por um lado, quer dizer que os imóveis estão caros, mas por outro lado quer dizer que
nós compramos um imóvel caro e depois a rentabilidade que conseguimos sobre ele não é assim tão alta como isso. Conseguir 3,2, 4% de rendimento ao ano com uma renda não é claramente um rendimento muito interessante no que diz respeito a médio e longo prazo, não é? E está muito longe dos 10% que as pessoas esperam ter anuais. Por outro lado, e aqui já de um lado um bocadinho mais positivo, nos últimos 15 anos a valorização média dos imóveis em Portugal ronda mais ou menos os 10%, espalhado pelo território, mas, e a diferentes ritmos, cada concelho obviamente tem ritmos diferentes do outro, mas num número geral português, nos últimos 15 anos, segundo os dados estatísticos que existem, temos uma rentabilidade de 10% média ao ano. No entanto, mesmo que somemos os dois números, estamos perante uma coisa que são 10% do imóvel e 3, 4, 5%, 6%, nem que seja 8% no imóvel. Portanto, aquilo que se pode esperar num imóvel em termos razoáveis será uma rentabilidade, se calhar, e aqui estou a reunir a valorização do imóvel mais a renda. E estamos a falar de uma coisa que, se calhar, acima de 15% será excelente, não é? 10 mais 5 já será excelente. Podemos chegar aos 20%, que seja. Mas há uma coisa há uma grande armadilha aqui, que é, isto é uma rentabilidade bruta. Depois, em cima disto, existem os impostos, que podemos pensar à taxa liberatória de 28%, se for essa a atividade, mas se não for, vai ser englobado, e se for englobado vai ser mais, porque provavelmente quando integra com o vosso salário vai ter um valor muito mais elevado. Portanto, este valor vai ser tributado com esta taxa, que vai trazê-lo muito para baixo, e vai ser somado, neste caso deduzido, de todos os custos que eu mencionei no início do episódio. Portanto, todos os custos de IMI, de condomínio, de arranjos, de manutenção, contratuais. Se comprarem e venderem imóveis, vai ter os custos das escrituras, do CPCV, de quem vai redigir o vosso contrato, de imobiliário e intermediário do vosso contrato de compra e venda. Portanto, seja venda ou seja arrendamento, há uma quantidade de custos brutal que a deduzir, nem que seja aos 20% que vocês tenham de rentabilidade sobre o imóvel, vai trazê-los muito para baixo, vai trazê-los para um valor muito inferior. E aqui é vocês colocarem as vossas contas em cima disto e fazerem esse Excel bonito. Quando comparamos isto com Bitcoin, percebemos duas coisas. Primeiro, este pensamento é um pensamento fiat, é um pensamento que é completamente vocacionado para aquilo que nós nascemos a achar que é valor e que nós nascemos a acreditar que preserva valor. Mas estas eram as regras dos nossos antepassados e nós vamos tender a repeti-las, talvez não nos apercebendo que, se calhar, o grande ativo que preserva valor ao longo dos anos é Bitcoin, e é o que tem provado. Nós já não estamos aqui nos últimos 2 ou 3 anos a falar de Bitcoin, já estamos a falar de 15 anos com este ativo. E se nós falarmos em 15 anos, é o ativo do mundo que melhor tem preservado o valor. Portanto, não há nenhum ativo no mundo que se compare com Bitcoin em termos de rentabilidade anual. Mas mesmo que não queiramos falar em 15 anos, porque de facto é um crescimento muito grande, mesmo se quisermos comparar com os últimos 5 anos, continua a ser uma conta muito injusta relativamente a qualquer outro ativo. Porquê? Porque este ativo é um ativo digital, é um ativo que não tem custos de manutenção, é um ativo que só por existir preserva valor, e isto está a deixar muita gente descalça com qualquer outro tipo de alternativa, porque de facto é difícil encontrar aquilo que se chama o second best, não é? Quando às vezes brinca-se que o Michael Saylor tem aquela frase do there is no second best, e de facto é muito, muito, muito difícil de encontrar um ativo que consiga concorrer e trazer para a mesa o valor que o Bitcoin traz. Mas não sendo Maxi, gostava também de... Porque acho que Maxi é colocarmos palas um bocado às vezes nos nossos olhos, é não estarmos disponíveis para a alternativa que possa existir. Eu sou completamente... aliás, quem conhece o trabalho dos últimos 7 anos sabe que o meu livro chama-se Bitcoin, não é por acaso. É porque, de facto, quando descobri esse ativo, além de querer trazer a mensagem para todos e ter criado este podcast em 2018, a ideia foi trazer esta informação e esta ideia para toda a gente. Mas é sempre bom fazermos este exercício de comparação e estarmos conscientes de que no dia em que também não o fizermos com um novo ativo, vamos estar disponíveis
para só ver o passado. E, portanto, aquilo que nos mantém a cabeça aberta é pensarmos que Bitcoin, tudo bem, é muito interessante e é o melhor ativo, até compararmos com uma coisa que seja melhor. E, portanto, só podemos fazer coisas e concluir coisas quando temos números à nossa frente, quando sabemos refletir, quando sabemos fazer contas e fazemos este exercício que eu fiz hoje neste episódio. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se vocês compararem um gráfico que compara o ter o dinheiro parado com ter um imóvel, é muito mais interessante ter o dinheiro no imóvel. E há pouco eu falava sobre uma questão que é a alavancagem. Existe esta vantagem um pouco escondida dentro dos imóveis, que é a capacidade de endividamento. Num imóvel é muito fácil contrair dívida, e isto pode ser uma catapulta muito interessante para podermos negociar com valores superiores ao nosso valor de investimento. Não obstante, isso também tem um custo elevado, porque depois tem o custo dos juros, tem o custo da taxa de juros que varia com as crises, e portanto isto também nos coloca num risco específico diferente. Mas mesmo quando consideramos isso, podemos ver claramente que imóveis nos últimos anos bate o valor da moeda governamental aos pontos, até porque essa só perde valor, não é? Bate aos pontos. Mas se compararmos os imóveis com Bitcoin, eles perdem de longe, não é? Em termos de rentabilidade. E estamos a falar de uma desvalorização muito grande, se calhar de 85% face a Bitcoin, nos últimos 5 anos. E que mostra que Bitcoin está num patamar muito, muito, muito diferente da rentabilidade que pode trazer em termos anuais. Outra coisa mais engraçada é que, se compararmos Bitcoin então até com o custo das casas, a valorização de Bitcoin versus o custo das casas, as casas estão a ficar mais baratas versus Bitcoin. Portanto, é uma inversão daquilo que é a nossa lógica original de pensar em termos fiat. Por isso é que eu digo, as casas são um pensamento fiat. Porquê? Porque nós comparamos as casas com o dinheiro governamental e por isso elas valorizam muito. Mas se compararmos as casas com Bitcoin, elas perdem valor e, portanto, elas estão a ficar mais baratas ao longo do tempo. Portanto, temos uma inversão de lógica de pensamento. Claro que isto não é fácil, e nós no dia-a-dia funcionamos muito mais com coisas palpáveis. É muito mais fácil sermos persuadidos por coisas que são palpáveis e que são reais. Eu também quis fazer este exercício porque é um bocadinho um exercício que eu faço comigo próprio. A verdade é que também, se seguem o meu trabalho, sabem que eu já tenho falado, e se seguem os negócios que nós temos, por exemplo, com a Work da Praia, que é um espaço que nós temos, é claramente um negócio imobiliário. E, portanto, acabámos de investir bastante na criação do novo Cowork da Praia, da nossa nova sede, que é um negócio imobiliário. Portanto, e depois o que é que acontece aqui? E as pessoas podem pensar, então, mas estás a dizer Bitcoin é muito melhor, porque é que não se coloca tudo em Bitcoin? Por causa do risco específico, que é uma coisa que eu vos falo muito, que é nós não colocarmos os ovos todos na mesma cesta, não é? Se colocamos tudo em Bitcoin, estamos completamente à mercê do que possa ser feito com Bitcoin. Tal como se colocarmos tudo em imóveis, estamos completamente à mercê de tudo o que acontece com imóveis, com a legislação dos imóveis e com danos que possam acontecer aos nossos imóveis. Portanto, o que é importante aqui? Alguma diversificação. E depois, ao outro lado, também é muito importante, que é qual é a vossa paixão. O que é que vocês gostam de fazer? O que é que gostam de passar o vosso tempo a fazer? Em que negócios é que querem estar envolvidos? Qual é que sentem que é o vosso propósito? O que é que vocês querem catapultar e ajudar a que aconteça? E isto também ganha importância ao longo da vossa experiência como investidores ou como empreendedores, que é em que é que querem estar envolvidos. E, portanto, neste caso, como é óbvio, eu também, disclaimer, não é? Deixo aqui, também invisto em imóveis, como é óbvio, e não é por causa de olhar para esta conta que deixo completamente de lado a parte dos imóveis, mesmo sabendo. Agora, faço com esta consciência e com este número presente, de que uma via, um veículo de rendimento dá-nos este rendimento, outro veículo dá-nos este outro rendimento. Eles são diferentes, têm regras diferentes, e não é por um ser melhor que eu ponho tudo no melhor. Porque isto, em termos de sabedoria, também não seria a melhor ideia. Portanto, eu sou fã de negócios imobiliários, não quero de longe desviar o interesse dos imóveis. Já fiz vários investimentos em imóveis e sempre correram muito bem ao longo dos anos, desde 2013 que fiz investimentos imobiliários e sempre correram bem, quer seja buy and flip, quer seja buy and hold, todo o tipo de investimentos, e continuo a achar um investimento interessante. Não obstante, quero trazer esta realidade especialmente
para quem ainda não percebeu o valor de Bitcoin ou quem ainda não percebeu a alternativa que Bitcoin representa em relação aos custos escondidos dos outros ativos. E é por isso que eu digo sempre, Bitcoin, eu não defendo um mundo baseado só em Bitcoin, não tem que ser. Falaremos noutro episódio que eu estou aqui a construir e a fermentar cá dentro sobre o que é Bitcoin e o objetivo de Bitcoin, e não está cumprido minimamente. Mas eu estou aqui numa ótica de proteger a pessoa, numa ótica de pensar nos vossos investimentos. E, portanto, o que é que eu pretendo? Acordar e despertar o vosso interesse neste ativo, que não é óbvio, ok? Não é fácil, admito que não é fácil, também é por isso que criámos a formação nesta área, é porque não é fácil, nós não nascemos educados com isto, nem sequer em relação ao dinheiro, nem sequer aos imóveis, portanto muito menos com Bitcoin, e acreditem, se não se ensina literacia financeira nas escolas, acreditem que também não se ensina criptomoedas nas escolas e não se vai ensinar tão cedo. Apesar de algum arrojo de algumas pessoas que até nos têm endereçado convites para ajudar no conhecimento nessa matéria, a verdade é que isto não é interessante de cultivar e, portanto, cabe-vos a vocês descobrirem esta importância e cabe-vos a vocês tentarem perceber e seguir as fontes de conhecimento nesta área. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que todas as semanas estamos aqui a trazer conhecimento numa área que não é fácil de trazer. Quero dizer-vos que eu não vou deixar, obviamente, o investimento no negócio do mundo físico. Eu obviamente continuo muito interessado nos negócios no mundo presente, no mundo palpável, no mundo físico. Nem aconselho, para já eu não dou aconselhamento no investimento, portanto isto não é aconselhamento financeiro nenhum, é apenas uma constatação e uma soma de factos que se vai passando ao longo do episódio e serve a quem servir como entretenimento ou como ensino. Mas eu próprio também, em jeito de disclaimer, não vou deixar de fazer estes investimentos, continuo a fazê-lo. Este ano foi um ano de forte investimento até na nossa nova sede, que vamos estrear em breve, e portanto não é um desencorajamento, é só uma chamada à realidade da comparação entre dois ativos. Portanto, se este ativo é bom e vocês sabem que é, imaginem então este outro ativo que é a Bitcoin, o que é que ela tem sido ao longo dos anos. Vão pensando nisto, levem isto para casa, falem disto com os vossos amigos. Provavelmente é um excelente tema para despertar aqueles amigos mais difíceis que resistem bastante à ideia de Bitcoin e ainda não perceberam a segurança associada e a confiança que se pode depositar em Bitcoin, porque é mesmo muito elevada. E eu acho que isto é interessante para vocês poderem trazer o tema para a mesa de amigos, sendo que discussões desta ordem são sempre animadas, pelo menos aquelas que eu conheço e que me relatam. Deixo-vos com esta ideia, quero que vocês nos enviem comentários, façam-nos um like, por favor, subscrevam aquelas coisas que são importantes para nós, subscrevam o canal, liguem as notificações, isto vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. Se gostam do Bitcoin Talks, ajudem-nos a crescer e a chegar a mais gente. Outra forma de também contribuírem para o nosso trabalho e estarem mais envolvidos é subscreverem a nossa comunidade, onde partilhamos estas e outras ideias com muito mais profundidade e com muito mais presença, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 200 outros investidores como vocês que estão na comunidade sempre a aprender e sempre a ensinar. Vejam também aqui o link na descrição para a nossa comunidade. É uma forma de ajudar o podcast a crescer. A nossa comunidade tem vindo a crescer, a nossa formação tem vindo a crescer e aquilo que estamos aqui a fazer é o mesmo que estávamos há 7 anos atrás, quando começámos e quando não havia mais nenhum podcast em Portugal e mais nenhum educador financeiro a trazer informação financeira, seja sobre Bitcoin, seja sobre qualquer outro ramo de atividade. Eu espero que tenha sido um exercício engraçado. Comentem, enviem-nos também um e-mail se quiserem para bitcointalks@editoraself.pt. Enviem-nos esse e-mail, deixem os comentários no nosso YouTube, por exemplo, onde nós tentamos também manter sempre as respostas atualizadas, e deixem a tal review de 5 estrelas se acharem que merecemos, para crescermos e chegarmos a mais pessoas. Por hoje deixo-vos é tudo, levem agora a reflexão para o fim de semana. Para a semana estamos cá com mais um episódio e para responder a todos os questionários que vocês nos enviem. Um grande abraço para todos e até para a semana.